primeiro pilar é eu conhecer bem as minhas características. Então, como eu gosto de jogar, onde é a minha zona de conforto? Eu gosto de jogar mais de trás, 2 metros atrás da linha, ou eu gosto de jogar mais em cima da linha, entrando na quadra. Ou minha zona de conforto, eu não sou tão bom do fundo e gosto de volear, minha zona de conforto é mais à frente, mais próximo à rede. Então, essas são características que eu tenho que conhecer de mim, né? Saber a minha estatura, eu tenho golpes com bastante potência ou não tanto, eu consigo matar os pontos, não consigo. Sou eficaz atacando, fazendo bolas indo para frente, né? Tentando definir os pontos, ou eu acabo errando muito quando eu tento definir esses pontos. Então, eu conhecer essas minhas características é muito importante para eu formular uma boa estratégia. Ou, por exemplo, eu estou acima do peso, o meu peso ideal é 70 quilos, eu estou pesando 90, eu estou 20 quilos acima do meu peso ideal. Pô, não adianta eu tentar ficar trocando 50 mil bolas se meu adversário também ele está fitness do outro lado, é maratonista do outro lado. Eu vou cansar antes que ele. Então, nesse caso, a estratégia não pode passar muito por trocar bolas. Eu vou ter que tentar definir os pontos um pouquinho mais rapidamente. E tentar buscar ser eficaz, né, definindo os pontos um pouco mais rapidamente. Então, o primeiro pilar é conhecer bem as minhas características, o que eu gosto de fazer, os meus pontos fortes, como é a minha parte mental, se mentalmente eu sou um jogador forte ou fico nervoso muito facilmente, saber até que ponto eu aguento mentalmente, né? Então, se eu quiser jogar de uma maneira agressiva, mas a cada erro que eu cometo eu fico nervoso, como que eu vou jogar? Fica um pouco mais complicado. Então, eu vou ter que jogar de uma maneira um pouco mais cautelosa para cometer menos erros, para eu ficar menos nervoso. Então, conhecendo também as minhas características mentais, né, a resiliência que eu tenho mental, é muito, muito importante também para que eu consiga fazer uma boa estratégia. O segundo ponto que a gente tem que conhecer, o segundo pilar, são as características do meu adversário. Então, eu conhecendo as características do meu adversário, eu posso usar isso a meu favor. Então, por exemplo, o meu adversário ele tem uma estatura, ele é grande, ele tem 1,92 de altura, mais ou menos, né? Não preciso perguntar para ele a altura, mas dá para saber se ele é alto ou baixo. Mas eu posso, por exemplo, ele tem 1,92, então ele vai sacar bem, mas ele vai ter dificuldades de movimentação, por exemplo. Então, eu posso tentar neutralizar o saque dele, às vezes, sem arriscar tanto na devolução, só tentar devolver mais centralizado com altura, para eu iniciar os pontos mais vezes, começar a fazer ele jogar mais vezes, não dar tantos pontos rápidos para ele, porque eu sei que ele não se movimenta tão bem. Então, se eu sei também que, por exemplo, o melhor golpe dele é o forehand e a esquerda é um pouco manca, né? A esquerda é mais fraca. O que eu posso fazer para explorar, jogar menos vezes no ponto forte e explorar um pouco mais o backhand? Então, eu posso tentar, por exemplo, não repetir 2 bolas seguidas no forehand dele. Ou posso tentar construir esse ponto um pouco mais sobre o backhand, que é um ponto mais fraco, e na hora que eu for atacar, eu mudo a direção e ataco sobre o forehand. Enfim, eu tenho que conhecer essas características dele, saber como o meu adversário é mentalmente. Ele é um jogador que é forte mentalmente? Ele aguenta as dificuldades ou ele começa muito bem, focadinho, só que a hora que aperta mesmo, ele perde a cabeça e começa a xingar e brigar com todo mundo. É importante que eu saiba disso, porque se ele é um adversário que perde a cabeça fácil, se eu manter a minha cabeça, se eu me manter mentalmente bem durante o jogo, mesmo que ele comece na frente, eu sei que uma hora ou outra, se o nível técnico for equilibrado, o jogo tende a ser equilibrado. Então, se eu mantiver a minha cabeça firme, eu sei que uma hora ele vai estourar. Daí é a hora de eu jogar dentro da minha estratégia que eu defini, o máximo de tempo possível, jogar o mais simples possível, que a gente chama, para tentar explorar essa fraqueza mental do meu adversário. Então, eu conhecer essas características é muito importante. Ele vem bem à rede, ou ele tem dificuldades, eu posso chamar ele com slicinhos mais curtos para chamar ele para frente, ou eu tenho que tentar segurar ele mais atrás com bolas mais altas. Todas essas são características que a gente tem que conhecer do nosso adversário. E, por último, a gente conhecer as condições da partida. Então, a superfície, se é um jogo no Saibro, vai ter um pouquinho mais de trocas de bola, ou é um jogo em quadra rápida, eu tenho que tentar ser um pouquinho mais agressivo. Se eu vou jogar em quadra externa ou quadra coberta, normalmente os jogos na quadra coberta são um pouquinho mais rápidos, a bola voa um pouco mais rápido, né? Então tem um pouco menos de trocas de bola, a quadra fica mais seca.
eu vou jogar no nível do mar ou com uma certa altitude. O jogo com altitude é mais rápido, o nível do mar é mais lento. Como vai estar a temperatura? O jogo é meio-dia, vai estar um calorzão ali de 30, 35 graus, ou o jogo é no comecinho da manhã, 8 horas da manhã ou 8 horas da noite, onde está um pouco mais fresco e mais úmido. Normalmente, quando está mais seco e mais quente, o jogo fica muito mais rápido. Então, se eu ficar só tentando trocar bolas, às vezes o jogo não é tão eficaz. Tem que tentar ser um pouquinho mais agressivo. E se o jogo está mais lento, eu tenho que tentar trocar um pouquinho mais de bolas. Um outro aspecto também, por exemplo, a torcida. Eu tenho que saber se vai ter gente assistindo o jogo, se não vai, se vai ter torcida a favor, torcida contra. Todos esses são aspectos que a gente tem que levar em conta na hora de formular essa estratégia, porque isso vai fazer diferença também. Então, se eu jogo contra um jogador, por exemplo, que ele é alto e saca muito bem, né? E tem um pouco de dificuldades em movimentação e trocas de bola. E esse jogador, então, o meu adversário é um jogador muito agressivo. Se eu tentar jogar contra ele em condições rápidas, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, 600 metros de altitude, que já é razoavelmente rápido, quadra de saibro, seca, acabou a água no clube. Se eu for tentar jogar com ele de uma forma muito passiva, esperando ele cometer erros, eu não vou conseguir, porque o jogo vai estar muito rápido. Então, ele já vai sacar, a bola fica muito viva em quadra. Então, basicamente, eu conhecer, são as 3 coisas que eu tenho que saber: as minhas características, as características do meu adversário e as condições da partida. E dentro disso, a gente tentar jogar dentro do nosso padrão, sem escapar tanto dele, e adaptar uma coisinha ou outra ali para que a gente consiga ser mais eficaz na hora de jogar, explorar os pontos fracos do nosso adversário e utilizar o máximo possível os nossos pontos fortes.